Cleber Santos, da UENC Passos, faço História e hoje vamos falar um pouquinho para vocês dentro do nosso projeto Humanizando de Geopolítica. E trarei para vocês aí o que foi a bipolaridade, o que aconteceu durante esse período. Antiga ordem mundial, todos aí já devem ter ouvido falar, né? Então vamos falar um pouquinho para vocês aí, colocar vocês a par de algumas coisas que aconteceram naquele momento. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram a medir forças. O que eles fizeram para isso? Partiram para o lado belístico, cada um queria ter a sua maior força bélica possível para defender as suas fronteiras e automaticamente defender aqueles países que fizessem parte dos seus blocos. Os Estados Unidos, então, investia em mísseis, investia em altas tecnologias para a época, né? Então, quando criava um míssil, a Rússia também, do outro lado, criava aquele míssil, com certeza um pouco melhor do que aquilo que os Estados Unidos tinha feito. E os Estados Unidos, então, voltava a fazer novamente alguma coisa já acima do que a União Soviética tinha para aquele momento. Partiram para isso e isso aí começou a gerar alguns conflitos regionais. Os Estados Unidos, ele investiu também na área espacial, né? Ele conseguiu fazer com que o homem fosse à Lua. Isso aí você já sabe, o Armstrong foi o primeiro astronauta que pisou na Lua pelos Estados Unidos. E o primeiro a ser lançado ao espaço foi Yuri Gagarin, um russo, que na época foi um feito muito grande. Ele conseguiu ver que o mundo realmente era redondo. Então, os Estados Unidos começou a querer fazer com que as coisas fossem mais para o lado dele. E tentou entrar dentro da Europa, fazendo com que os países europeus fizessem parte do bloco capitalista. Como que ele fez isso? Ele criou um plano. E esse plano oferecia dinheiro por empréstimo aos países que estavam flagelados pela guerra. E esse dinheiro era levado até esses países e esses países começavam a partir daí a fazer parte do bloco capitalista. Do outro lado, a União Soviética criou também um plano de ajuda. E esse plano de ajuda levou o nome de Comecon. O Comecon era a mesma coisa do que os Estados Unidos faziam com o Plano Marshall. Pelo bloco capitalista foi criada a OTAN. A OTAN defendia interesses do lado capitalista nos conflitos de guerra. E do lado socialista, a gente teve a criação do Pacto de Varsóvia, que também fazia a defesa dos países que estavam em guerras regionais do lado socialista. Bom, agora a gente já chegou aqui ao final do nosso vídeo e eu vou explicar como que chegou ao final do socialismo. O socialismo teve o seu fim e esse fim ele é defendido em duas datas. Alguns falam, alguns artigos trazem o fim do socialismo com a queda do Muro de Berlim em 1989 e outros falam a questão da queda do socialismo em 1991, com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e a formação de 15 países independentes. Uma das principais tensões dessa época foi quando Cuba recebeu os mísseis soviéticos. E isso aí, a tensão foi mundial, porque estava propensa a ter uma guerra nuclear. E essa época ficou muito marcada. Eu acredito que foi a época que a tensão da Guerra Fria esteve para explodir essa guerra, né? Então os Estados Unidos fez com que a União Soviética recuasse com a ideia de colocar esses mísseis. E os Estados Unidos, por outro lado, também tirou seus mísseis da Europa, porque também tinha bases americanas na Europa apontando mísseis para a União Soviética. Agora faremos uma questão do Enem de 2009. Vamos lá, do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão proporcionou a formação de alianças como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os blocos oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos,
que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão europeia ficou conhecida como A. Cortina de Ferro, B. Muro de Berlim, C. União Europeia, D. Convenção de Hansard e E. Conferência de Estocolmo. É importante a gente olhar esse mapa. Esse mapa traz a divisão. Para a gente resolver essa questão é fácil. A gente vai olhar aqui uma divisão. Aqui temos a Alemanha Ocidental de um lado e a Alemanha Oriental do outro. E essa divisão em Berlim, ela teve como marco a sua divisão ideológica. Porém, em 1946, Winston Churchill, que governava a Inglaterra, denominou essa divisão aqui como cortina de ferro. Então a nossa resposta para essa pergunta é A. E aqui a gente termina mais um vídeo, pedindo a vocês aí que sigam as nossas páginas do Facebook, YouTube, para vocês terem mais conhecimentos aí para poder fazer um Enem legal. Obrigado, galera!